2.101 Sword Golf Magic. Capítulo 491 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Foi difícil para Komini aceitar suas novas circunstâncias. Ela apostou no conselho e mentiu para Duke Irwin para atingir seu objetivo. No entanto, as mentiras que ela contou foram transformadas em realidade. As palavras que ela falou tinham a intenção de se tornar realidade. O Conde Suor deveria morrer na cidade e ela estava prestes a morrer. Mas agora, todos estavam vivos, e o mundo inteiro acreditaria que ela havia traído completamente o conselho. Mesmo que essa nunca tivesse sido sua intenção. Infelizmente, ela teve que aceitar suas novas circunstâncias agora. Sua família realmente estava em perigo e ela queria salvá-los. Agora, a única maneira de salvá-los era trabalhar para Duke Irwind. Ela não queria trair o conselho, mas agora não tinha outra escolha. Ela tinha que trabalhar para Duke Irwin agora se quisesse ver sua família novamente. Gerald contatou os guerreiros e os informou sobre como proceder. Vários dos guerreiros se aproximaram de Komini, e ela olhou para eles com uma expressão apática. Ela só se importava com sua família. Ela realmente não se importava com o que iria acontecer com ela. De acordo com as palavras que eu disse, Gerald disse com um sorriso educado, você vai trabalhar por alguns anos. Suas intenções não importam. O fato é que você nos ajudou. Komini permaneceu em silêncio. Quando você terminar de trabalhar, a guerra interna do reino Skitunder já deve ter acabado e, se tudo correr conforme o planejado, você verá sua família novamente. Komini olhou para Gerald com olhos esperançosos quando ouviu isso. Pelo que reuni das memórias de Duque Torrente, você não é uma das pessoas que lutou contra os guerreiros de maneira zelosa. Não é tão ruim ter alguém como você entre o meu povo. Basta olhar para isso como umas férias irritantes. Depois que Geralt disse isso, Komini foi levado pelos guerreiros. Ela nem pensou em resistir. O destino de sua família agora estava profundamente ligado ao sucesso de Duke Irwind. Os guerreiros entraram na cidade e tomaram o controle dela. Assim como na zona da Imperatriz Cobra, os cidadãos normais foram ignorados enquanto os magos verdadeiros seriam investigados pelos inquisidores. Outro grande grupo de True Mages morreria hoje. Enquanto os guerreiros assumiam o controle da Debater Shark Zone, Geralt se encontrou com alguns dos novos Yigmajas que havia conquistado nos últimos dias. Era hora de duplicar o cristal dourado. É claro que duplicar algo assim era muito mais caro do que apenas duplicar uma simples carta, mas valeria a pena. Os Yigmajas ouviram as ordens de Geralt e as encaminharam para o exército de True Mages abaixo deles. Em uma hora, mais de 200 True Mages estavam ocupados duplicando o cristal dourado. Após cerca de 6 horas, os magos terminaram de duplicar os cristais dourados e os trouxeram para os guerreiros do True Path Stage. Os guerreiros do True Path Stage colocaram os cristais dourados em seus Space Rings e subiram aos céus. Desta vez, eles iriam espalhar os cristais dourados por muito mais do que apenas as zonas circundantes. Novel eles se espalharam e voaram em diferentes direções. 50 dos 65 guerreiros do True Path Stage estavam dispersando suas mercadorias desta vez, e cada guerreiro iria para uma zona diferente. Sim, esses cristais seriam dispersos em 50 zonas diferentes. Isso abrangia quase todo o reino Skitunder, incluindo o relativamente novo reino Skitunder Ocidental, o lugar onde o reino Grande Mountain já esteve. Nas horas seguintes, 200 cristais por zona foram distribuídos entre as aldeias, cidades e até mesmo entre algumas encruzilhadas, caso os guardas das cidades decidissem confiscar tudo. Apenas duplicar esses cristais custou a Geralt mais de 500 milhões de ouro, o que era uma quantia insana de dinheiro. Mas Geralt tinha certeza de que valeria a pena. Os cidadãos e guardas nas diferentes cidades olharam para os cristais e os observaram. Desta vez, as reações foram muito mais intensas do que quando Gerald distribuiu as cartas. Esta foi uma evidência indiscutível de que o conselho havia ameaçado um de seus próprios altos magos com sua família. Se o conselho se atrevesse a fazer algo assim com as pessoas mais poderosas,
O que eles estariam dispostos a fazer com as pessoas que não eram tão importantes? Até magos muito leais começaram a olhar para o conselho com raiva e desgosto. Muitos deles conheciam Connie. Afinal, não havia muitos altos magos, e eles sabiam que ela tinha sido muito leal. No entanto, eles ainda ousaram ameaçá-la com sua família. A exibição de coração partido de Connie deu a toda a situação mais peso emocional do que normalmente teria. Claro, muitos dos magos odiavam os guerreiros e Gerald, e eles certamente não fariam nada drástico. No entanto, eles também começaram a não gostar do conselho. Alguns dos magos mais neutros começaram a olhar para suas famílias com mais preocupação. Não parecia real que o conselho começaria a ameaçá-los com suas famílias, especialmente depois de tudo que aconteceu hoje. No entanto, seus sentimentos ainda lhes diziam que deveriam ter cuidado. Por causa disso, muitos dos magos decidiram realocar suas famílias para ficar mais perto deles. Para um alto mago, levantar um castelo do chão e colocá-lo em um novo local não era algo difícil. Especialmente os novos altos magos e aqueles que não estavam estacionados perto das linhas de frente ficaram preocupados. Os que estavam perto da linha de frente não seriam arrastados para essa gigantesca guerra política e suas famílias estariam seguras. Mas e eles? Ainda não haviam sido chamados para deter Duke Irlwind, mas por quanto tempo isso persistiria? Quanto tempo até que o conselho decidisse simplesmente jogar tudo o que tinham em Duke Irlwind em um esforço para enfraquecê-lo? Quando isso acontecesse, todos esses magos morreriam. Eles eram poderosos o suficiente para cuidar do exército do Duque Irlwind e do Conde Espada se todos atacassem de uma vez? Provavelmente. Afinal, o poder ofensivo combinado de 100 altos magos era terrivelmente poderoso. Mas e o próprio Duque Irlwind? Todos sabiam que o acordo entre o Duque Irlwind e o Conselho não era imutável. No momento, Duque Irlwind não se envolveu para que seu exército pudesse ganhar mais poder. Assim, Duque Irlwind conseguiria enfraquecer as forças do Conselho sem atacá-los diretamente. Mas se todos os altos magos nos territórios atacassem o exército do Duque Irlwind, o Duque Irlwind certamente se envolveria, e todos sabiam que o Duque Irlwind mataria todos eles. Depois disso, seria o Duque Irlwind, seu exército e o Conselho. O Conselho não teria mais forças para retirar sem comprometer suas fronteiras. Duque Irlwind venceria a guerra. Todos os altos magos estavam com medo dessa eventual batalha. Eles gostariam de lutar contra as forças de Duque Irlwind? Claro que não. Ninguém queria lutar em uma guerra. O conselho sabia que nenhum alto mago gostaria de lutar. Claro. Então, o que o conselho faria para convencer esses altos magos a entrar em uma batalha suicida? Esses eram os pensamentos da maioria dos altos magos. No Cristal Dourado, eles já haviam visto uma resposta possível para essa pergunta. Enquanto isso, os guerreiros não lutavam porque eram forçados, mas porque queriam. Eles queriam lutar por um amanhã melhor para si mesmos. Duque Irlwind não precisava ameaçá-los com nada. Eles seguiram por vontade própria. Quando os magos começaram a se preocupar com seu futuro, outra bomba chegou. Os guerreiros estavam distribuindo o próximo conjunto de cartas. Sword Golf Magic. Capítulo 492. A próxima carta que chegou detalhou tudo o que aconteceu hoje, dando mais informações sobre o que todos viram nos cristais dourados. E assim como ontem, as perdas das forças de Duque Irlwind ainda eram zero. Mesmo que todos esperassem, ver que Duque Irlwind havia dominado 2 zonas sem lutar pessoalmente e sem perder uma única pessoa foi chocante. Além disso, Duque Irlwind também divulgou os nomes dos altos magos que se juntaram a ele. Sem contar o próprio Duque Irlwind, Duque Irlwind agora tinha 6 Yugmages. Não era um exército poderoso, mas ainda era mais do que ele havia começado. 2 dias de guerra se passaram. Duque Irlwind conquistou 2 zonas e, em vez de seu exército ficar mais fraco, estava ficando mais forte. Normalmente, durante uma guerra, ambos os lados perderiam soldados e ficariam mais fracos, mas Duque Irlwind estava ficando mais forte em vez de mais fraco durante a guerra. E o rei Skitunder?
Eles já haviam perdido cerca de 30 altos magos. Isso era quase 10% de todos os altos magos em todo o reino, e havia até 5 magos médios altos entre eles. Um dos Midig-Majas tinha sido um duque. Não apenas isso, mas eles também mataram um alto mago, Duque Torrente. Um alto mago atrasado era alguém que poderia estar no conselho se assim o desejasse. Todo o reino Skitunder tinha apenas um pouco mais de 10 altos magos, e isso incluía os 2 conselhos. A essa altura, os Truimages e Igmages começaram a acreditar que o Duque Irwin realmente tinha uma chance de vencer. Eles não tinham acreditado até agora. Afinal, o conselho tinha sido seus governantes por toda a eternidade, e eles sempre foram os símbolos do poder. Como alguém poderia lutar contra isso? Mas agora, eles tinham que aceitar a realidade. O conselho pode realmente perder. Uma hora após a chegada das cartas, o conselho deu sua resposta a tudo o que havia acontecido hoje. A primeira coisa que fizeram foi mostrar que os cristais dourados haviam sido adulterados. Eles explicaram em detalhes como alguém poderia ver as falhas nas gravações por conta própria e, com certeza, as pessoas notaram as falhas. Eles puderam verificar se uma cena havia sido trocada. O conselho imediatamente denunciou Duque Irlin por usar meios tão desprezíveis para arruinar a imagem do conselho e disse que nunca ameaçariam ninguém com sua família. Eles divulgaram os nomes e localizações da família de Comini, e todos estavam livres para checá-los. Eles eram todos livres e todos eram saudáveis. Então, o conselho disse que a única razão pela qual Duque Irwin não havia perdido ninguém ainda era devido ao conselho ter que se concentrar nas fronteiras. O reino da pureza mágica e o reino da grande montanha ainda eram problemas. Se o reino Skitunder não fosse ameaçado por 2 outros reinos, eles teriam esmagado Duque Irwin há muito tempo. Essa tinha sido a resposta do conselho. Mas falhou miseravelmente. Sim, todos podiam ver que uma cena havia sido trocada. Ok, mas esse não era o problema. Não foi por isso que todos ficaram bravos. E daí se aquela cena foi trocada? A cena realmente importante não foi adulterada. Pã, Dani 0VL de certa forma, o conselho provou a autenticidade da cena importante enquanto tentava invalidar toda a gravação ao focar em um erro em uma cena sem importância. Além disso, o que provaria a saúde da família de Connie? Isso só provou que o plano de Duque Irwin funcionou. Ele divulgou esta gravação especificamente para proteger a família de Connie. A maioria dos altos magos esperava pela resposta do conselho, mas a resposta do conselho não os satisfez. Em vez de trazer provas reais de que não haviam ameaçado a família de ninguém antes, eles tentaram invalidar tudo o que a gravação mostrava, destacando uma falha em uma parte sem importância. Isso pode ser comparado a 2 pessoas tendo uma discussão, e uma delas começou a criticar a gramática e o método de fala de seu oponente, em vez de abordar o argumento real. Era sorrateiro, obscuro e barato. Os verdadeiros magos não eram estúpidos e quase todos notaram isso. Claro, quebrar a lealdade construída ao longo de décadas por tantas pessoas foi imensamente difícil. Mas ainda funcionou em muitos deles. Tantos altos magos já estiveram em cima do muro antes. A única coisa que os impediu de pular para o lado de Duque Irwin foi que eles tiveram que passar por uma leitura mental. Uma leitura da mente revelaria todos os segredos que um mago tinha. Mostraria como eles treinaram, que tipo de técnicas usaram, que feitiços criaram, que coisas obscuras fizeram, como administraram tudo, quanta riqueza possuíam, onde guardavam seus objetos de valor e assim por diante. Mostrou tudo. Os altos magos confiariam em geral para manter todos esses segredos sensíveis a salvo? Claro que não. Foi por isso que muitas pessoas não mudaram. Mas agora, a opção era muito mais atraente. Afinal, eles podem realmente morrer se não se converterem ao acampamento de Duque Irwind. Os altos magos que foram contra os guerreiros no passado colocaram muita pressão em todos por medo. Eles proclamaram que nunca trairiam seu reino, mas no fundo, eles estavam apenas com raiva por não terem a opção de fazê-lo. Lentamente, os altos magos começaram a reunir suas coisas e famílias. O conselho percebeu. O que o conselho fez contra isso?
Bem, o que eles poderiam fazer? Eles usaram os magos para suprimir os guerreiros no passado, mas agora esses mesmos magos os estavam deixando. Uma pessoa rica poderia comandar sua equipe de serviço para expulsar um convidado, mas se a equipe de serviço se rebelasse, quem sobraria para expulsá-los? Apenas o proprietário. E o conselho certamente não tinha mão de obra para impedir que todos esses altos magos partissem. Afinal, a maioria deles estava estacionada perto da linha de frente e não podia sair facilmente. Isso foi até que um deles se ofereceu para fazer algo drástico. O conselho se reuniu e ouviu o plano daquela pessoa e, no final, todos concordaram. O conselho pode não ter permissão para se envolver diretamente na guerra, mas eles ainda podem policiar seu próprio povo. Ainda mais, o plano também incluía uma maneira infalível de lidar com seu maior problema, o Conde Espada. Enquanto um alto mago após o outro estava saindo, o conselho estava preparando seu contra-ataque. E amanhã, eles iriam colocá-lo em movimento. Sword Golf Magic. Capítulo 493. Três guerreiros Truepatstage estavam estacionados na fronteira norte da zona em Prescobra. O próximo ataque aconteceria em 4 horas e, enquanto esperavam, precisavam proteger as fronteiras caso o conselho decidisse lançar um ataque repentino. Normalmente, nada de especial aconteceria. Alguns cidadãos e alguns magos verdadeiros passariam pela fronteira, mas isso era tudo. Mas hoje, algo iria acontecer. Enquanto os guerreiros esperavam pelo próximo ataque, alguém entrou lentamente em seu sentido espiritual vindo do norte. Como de costume, os guerreiros verificaram a nova pessoa, mas desta vez, eles olharam 2 vezes. Seus olhos se abriram em choque e eles imediatamente contataram seus comandantes. A cerca de 5 quilômetros de distância, uma jovem sorridente de cabelos azul gelo caminhava lentamente em direção à fronteira. Ela parecia relaxada, e parecia que ela estava aqui apenas em um passeio casual. Mas quando os guerreiros a viram, eles sentiram a mana incrivelmente poderosa dentro dela. Tudo ao seu redor se transformou em mana enquanto ela caminhava lentamente. Ela tinha que ser uma alta maga tardia, pelo menos. Se identifique. Um guerreiro é ali Truepatstage exigiu. No fundo, o guerreiro estava nervoso e apavorado, mas ainda tinha que cumprir seu dever. A mulher sorridente parou de andar e olhou para o guerreiro distante com um sorriso calmo. Olá, sou a membro do Conselho Sylvia Eternal Frost, e estou aqui para negociar com Duque Whirlwind. Os guerreiros respiraram fundo. Com certeza, ela era um membro do Conselho. Não era alguém com quem eles deveriam ou poderiam lidar. A cerca de 10 quilômetros de distância, Shang observou o membro do conselho com as sobrancelhas franzidas enquanto os 3 altos magos atrás dele continuavam renovando seus feitiços de aumento. Shang conhecia todos os membros do conselho. Afinal, Gerald conhecia todos eles muito bem e sabia que o Sylvia Eternal Frost era um dos membros mais poderosos. Pandeane Zero Véu. Com ela era definitivamente mais poderosa que Duque Torrente. Mas, ainda mais, era suspeito que ela estivesse aqui. O conselho não se importava mais com o envolvimento de Gerald. Mas então, por que ela veio sozinha? 2 minutos depois, Gerald pousou na frente de Sylvia com as sobrancelhas franzidas. Você está aqui para negociar? Ele perguntou. Sylvia sentiu com um sorriso. Mas as palavras que ela estava prestes a dizer eram chocantes. Sim, estou aqui para distraí-lo para que meus 7 magos médios altos possam assassinar o Conde Espada, ela disse com um sorriso. Os olhos de Gerald brilharam por um instante, e ele examinou os arredores. Shang também examinou os arredores. Sylvia Eternal Frost não usou seu sentido espiritual para se comunicar, mas disse diretamente essas palavras. No entanto, nem Gerald nem Shang conseguiram encontrar mais ninguém. Um segundo depois, os olhos de Gerald se estreitaram quando ele olhou para Sylvia. É o véu das trevas? Ele perguntou. Sylvia riu um pouco e assentiu. Sim, ela disse enquanto levantava a mão direita. Várias runas negras apareceram em sua mão, flutuando umas sobre as outras em algum tipo de padrão ou dança.
Parece que Susan realmente apostou todas as suas cartas nessa jogada dela, disse ele com desdém. Sylvia riu um pouco mas esmagou as runas em sua mão. Xing. De repente, 7 Midig-Magias apareceram 1 quilômetro atrás de Gerald. Gerald rapidamente os inspecionou, mas percebeu que eles não haviam preparado nenhum feitiço. Eles nem haviam convocado seus Fossi. O feitiço de Susan é tão impressionante como sempre, não é? Sylvia perguntou enquanto olhava para os magos. Você não pode ver esses magos se aproximando. Eles podem até preparar seus feitiços. Gerald só podia concordar. Esses 7 magos médios altos poderiam ter entrado na zona da Imperatriz Cobra sem serem notados. Então, eles teriam simplesmente procurado por Shang e teriam preparado um feitiço combinado. Shang já havia sido alvo de tal feitiço antes, quando ele atacou uma fortaleza do Reino das Sombras Negras quando ainda estava no Reino da Grande Montanha. Tal feitiço levaria muito mana e tempo para ser configurado, mas o poder combinado de tantos magos era aterrorizante. O poder combinado de 7 Midig-Magias teria criado um feitiço com o poder e a velocidade de um feitiço de um Piak-Magi. Ainda mais, eles provavelmente seriam capazes de lançá-lo em direção a Shang apenas algumas centenas de metros de distância. As chances de sobrevivência de Shang seriam mínimas. Claro, já que Susan teria ajudado indiretamente os magos, ela teria quebrado o acordo. No entanto, as chances de sucesso eram altas o suficiente para arriscar. Enquanto o Conde Espada morresse, o conselho poderia se reunir e então atacar Gerald com todos os 10 membros de uma vez. Claro, Sylvia já teria ido embora quando os magos apareceram. Assim, o exército de Gerald seria dizimado na próxima batalha, desde que ele não se juntasse pessoalmente à luta. O conselho sabia exatamente que o Conde Espada era a peça mais importante nesta guerra. Os guerreiros também respiraram fundo quando notaram os magos. Era como se eles tivessem acabado de conversar com alguém, e a pessoa com quem eles estavam conversando de repente mostrasse que eles estavam apontando uma arma para eles o tempo todo. Gerald olhou para Sylvia. E o que você tem a ganhar revelando esta arma na minha frente? Prova, disse Sylvia. Prova das minhas intenções. Os olhos de Gerald brilharam. E suas intenções são? Para me juntar a você. Silêncio. Gerald estreitou os olhos e olhou profundamente nos olhos sorridentes de Sylvia. Você sabe que a existência do conselho é a razão pela qual estamos em guerra, certo? Sylvia sentiu como uma garotinha feliz. Sim, mas colocar todos em uma categoria apenas com base no caminho que escolheram não é a coisa mais inteligente a se fazer. Se todos fizessem isso, você seria caçado pelos guerreiros como todos nós, já que você é um mago, certo? Sylvia perguntou. Gerald continuou olhando nos olhos de Sylvia. Então, você percebeu que o conselho está prestes a perder, e você busca ganhar algo com isso. Afinal, você se juntar a mim pode significar o fim do conselho, e você acredita que eu não deixaria passar essa oportunidade? Mais ou menos, respondeu Sylvia. Gerald apenas continuou olhando para Sylvia com os olhos estreitados. Duque Torrente tentou a mesma coisa e agora ela está morta. Eu sei, Sylvia disse como se não estivesse nem um pouco preocupada. Gerald olhou para Sylvia em silêncio por vários segundos. Tudo bem, vamos ouvir. Quais são suas demandas? Ele perguntou. O sorriso de Sylvia se alagou. Nada. Sword Golf Magic. Capítulo 494 Silêncio. Nada. Todos eles ouviram isso corretamente. Nada. Gerald perguntou com uma voz inexpressiva, mostrando que não acreditava totalmente nela. Bem, gostaríamos de sobreviver, mas é só isso, disse Sylvia com uma risada. Mais silêncio. Shang franziu as sobrancelhas. Isso não poderia ser tão simples. Você percebe que terei que ler sua mente? Gerald perguntou. Sylvia assentiu. Sim, eu sei. Ainda mais silêncio. E você está bem com isso? Gerald perguntou. Sim. E se eu descobrir que você fez algo horrível no passado, posso matá-lo diretamente. Você sabe disso, certo?
Geraldo perguntou. MHM, Sylvia disse com um aceno de cabeça. Todos continuaram inspecionando Sylvia e os 7 Midigimages. Mesmo os magos não mostraram nenhuma reação. Era como se tivessem aceitado tudo o que iria acontecer. Geraldo olhou para os magos. Sim, eu sei, disse Sylvia. Você pode ler suas mentes também. Eles já concordaram. Geraldo franziu as sobrancelhas. Esta situação era mais do que suspeita. Por alguns segundos, Geraldo avaliou suas opções. Depois de um tempo, Chang chegou ao lado de Geraldo, os 3 altos magos atrás dele. Assim que os magos chegaram, começaram a criar vários círculos mágicos. Se suas intenções são como você afirma, você certamente não se importará se o Conde Espada entrar em seu estado mais forte, certo? Geraldo comentou. Vá em frente, disse Sylvia. Os arredores ficaram em silêncio novamente enquanto os magos criavam seus círculos mágicos atrás de Geraldo. Se alguém tentasse atacá-los, Geraldo estaria entre eles e os atacantes. Alguns segundos depois, os círculos mágicos estavam prontos. Se necessário, os magos poderiam suplementar Chang com mana e energia vital. Nesse estado, ele poderia até vencer alguém do conselho. Tudo bem, disse Geraldo enquanto levantava a mão direita. Vou ler sua mente agora. Geraldo já havia ativado seu Mana Shield, só por segurança. Além disso, ele estava pronto para usar o Mana Step em um instante. Sylvia baixou a cabeça com um sorriso. A atmosfera era ainda mais tensa do que se fosse um campo de batalha. Chang usou toda a sua concentração para verificar os arredores. Os magos ainda não se moveram. Eles apenas esperaram. Então, a mão de Geraldo tocou a cabeça de Sylvia e ele começou a ler sua mente. Ela não resistiu. Toda a vida de Sylvia passou pela mente de Geraldo. Essa era a mente de um membro do conselho, o que significava que Geraldo agora tinha informações sobre todas as reuniões do conselho desde que Sylvia se tornara membro. Ao continuar lendo, ele também viu suas reações à guerra e o que planejaram. Sylvia não mentiu. Ela deveria vir aqui para distrair Geraldo enquanto os outros 7 Midigimages deveriam matar Chang. Mas Geraldo viu tudo isso do ponto de vista de Sylvia. Ela pretendia trair o conselho antes mesmo de bolar esse plano. Ela havia criado todo esse plano apenas para ferrar o conselho tanto quanto possível. Ao propor este plano, ela conseguiu deixar o reino Skitunder sem qualquer suspeita com seus 7 Igmages mais poderosos. Ainda mais, ao fazer Susan lançar o Darkness Veil, Geraldo poderia até alegar que o conselho havia quebrado o acordo. Por fim, ao levar tantos magos da linha de frente com ela, Sylvia forçou o conselho a enviar ainda mais forças para a linha de frente. Após alguns minutos sem que nada acontecesse, Geraldo retraiu o braço. Chang soltou um suspiro profundo. Os últimos minutos foram tensos para ele. Sylvia abriu os olhos e sorriu para Geraldo. Quando Chang viu a expressão de Geraldo, ele ergueu uma sobrancelha. Geraldo parecia desconfortável. Tome isso como uma confissão, disse Sylvia com uma risada. Então, suas bochechas ficaram vermelhas. Geraldo respirou fundo. Uma leitura mental não poderia ser falsificada, pelo menos não por alguém no reino Skitunder. Talvez King Skitunder pudesse fazer algo assim, mas ela não se envolveria. Isso significava que tudo o que Geraldo tinha visto era verdade. Sylvia honestamente só veio aqui para sobreviver. Ela estava descontente com o conselho há vários anos. Em sua mente, suprimir os guerreiros estava causando mais danos do que benefícios. Sylvia não era contra por alguma questão moral, mas por sua preocupação com o reino como um todo. Os guerreiros estavam em ascensão e todos sabiam que Geraldo estava do lado dos guerreiros. Ela ainda estava incerta sobre como as coisas acabariam até recentemente. Afinal, o conselho era extremamente poderoso. Mas assim que ouviu falar do Conde Sword, ela soube que o conselho já estava condenado. Além disso, ela sabia que o homem que ela idolatrava não cometeria um erro tão infantil. Sim, Sylvia tinha uma queda por Geraldo. Infelizmente, devido à sua posição, ela nunca foi capaz de passar algum tempo com ele ou confessar seus sentimentos. Afinal,
Seu trabalho e responsabilidade eram mais importantes do que uma paixão. Ela também sempre tentou o seu melhor para impedir que o conselho cometesse todos esses erros estúpidos, mas ela estava sozinha contra 4 outros membros. Mas agora, ela percebeu que sua única chance de sobrevivência era se juntar ao acampamento de Gerald, e ela realmente não se sentia tão mal com esse desenvolvimento. Claro, era um pouco ruim ser derrotado por Gerald na guerra e na política, mas ele havia vencido de forma justa, na opinião dela. Ela poderia aceitar uma perda. Após alguns segundos de silêncio, Gerald soltou um suspiro. Falaremos sobre isso mais tarde. Não tenho tempo nem recursos para pensar nessas coisas no momento, disse ele com a voz exausta. Eu sei o que você quer dizer, disse Sylvia. Sylvia continuou sorrindo, mas agora também girava os polegares. Isso era um sinal de nervosismo. Antes, Sylvia não estava nervosa, mas assim que seus sentimentos foram revelados, ela ficou nervosa. Jeremy, disse Gerald enquanto olhava para um dos altos magos. Ele havia aprendido todos os seus nomes examinando as memórias de Sylvia. Você é o próximo. O mago deu um passo à frente e abaixou a cabeça. Gerald passou por uma mente após a outra até que ele tivesse lido a mente de cada mago. Eles não estavam completamente limpos, mas também não haviam realmente apoiado a decisão do Conselho de suprimir os guerreiros. De certa forma, todos eles resistiram a essas decisões à sua maneira. Mas isso já era melhor do que a maioria dos magos. Depois que tudo acabou, Gerald olhou para os 8 magos. Bem-vindo ao meu reino. Hoje, Gerald ganhou um poderoso Latig Mages 7000 Digmages. Sword Golf Magic. Capítulo 495. O anúncio de Sylvia Eternal Frost juntando-se ao lado de Gerald levantou várias sobrancelhas e evocou o ceticismo de todos os guerreiros. O Duque Irwin não havia prometido que se livraria do conselho? A confiança deles havia sido mal colocada nele. Felizmente, as próximas palavras de Gerald esclareceram grande parte do problema. Ele disse que Sylvia permitiu que ele lesse sua mente, e ele viu com seus próprios olhos como todos os outros membros do conselho apoiaram a supressão dos guerreiros. Ele prometeu a todos que Sylvia seria o único membro do conselho que permaneceria vivo. Ele mataria todos os outros. Obviamente, outra parte importante foi que Sylvia votou contra o assassinato de George Mateu quando o conselho votou a respeito. Ela realmente não apoiou essas decisões. Infelizmente, uma pessoa representou apenas 20% do conselho principal, e ela foi derrotada por 4-1. Depois de conversar com todos os guerreiros, Gerald voltou para Shang para falar com ele. Aprendi algumas coisas interessantes examinando as memórias de Sylvia, disse Gerald. Estou ouvindo, respondeu Shang. O fato de Susan querer alcançar o reino do Arquimago é uma mentira, que foi transformada em verdade e depois transformada em mentira novamente. Shang levantou uma sobrancelha. O conselho está muito pior do que esperávamos, disse Gerald com um pequeno sorriso. O conselho pode ter tomado algumas decisões estúpidas no passado, mas elas não são realmente estúpidas. O poder deles simplesmente subiu a cabeça. Mas quando você massacrou a força deles, eles acordaram de suas ilusões. O que você acha? Qual foi a decisão deles assim que souberam do seu poder? Gerald perguntou. Acho que eles reuniriam suas forças e nos derrubariam imediatamente antes que tivéssemos qualquer chance de ganhar uma posição, disse Shang. Isso não seria tão estúpido, disse Gerald. De certa forma, isso teria sido uma aposta segura. No entanto, eles planejaram algo completamente diferente, e esse plano seria ainda mais seguro. Como eu disse, eles não são estúpidos. Oh? Shang perguntou. Qual era o plano deles? O sorriso de Gerald aumentou. Eles queriam fugir. Fugir? Para onde? Shang perguntou com as sobrancelhas franzidas. O reino da pureza mágica, disse Gerald. Depois que viram seu poder, eles imediatamente perceberam que suas chances de vitória eram pequenas sem se envolver pessoalmente e me atacar. No entanto, o conselho viveu em uma segurança confortável por muito tempo e eles não querem arriscar suas vidas.
Shang olhou para o chão um pouco enquanto pensava nisso. Eles podem realmente fugir? Eles custaram ao Magic e Purity Kingdom tantas vidas e recursos. O reino da pureza mágica não iria simplesmente matá-los. Shang, isso é política, e emoções e agendas pessoais não têm lugar na política, disse Gerald. Apenas os números importam. Pan, Dane 0VL não importa que o conselho tenha custado tantos recursos ao Magic e Purity Kingdom. Se o reino da pureza mágica matasse o conselho em fuga, eles teriam se vingado, mas vários de seus magos mais poderosos também morreriam. Para quê? Apenas para alguma crença pessoal, nada material. Mas se eles aceitassem o conselho, teriam ganhado vários altos magos muito poderosos, tornando o reino da pureza mágica ainda mais poderoso. Se eles aceitassem o conselho, suas chances de dominar todo o nosso mundo disparariam. Shang coçou o queixo. Então por que Susan disse que estava planejando alcançar o reino do Arquimago para Duque Torrent e todos os outros? Um presente para o reino da pureza mágica, Gerald respondeu. Ao dar esperança ao lado perdedor da guerra interna, eles manteriam a guerra em andamento. Em vez de fugir também, os magos continuariam lutando contra nós, enfraquecendo ambos os lados. A única parte que se beneficiaria disso seria o Magic e Purity Kingdom, e esse era o plano deles. Shang olhou para o lado por um momento. Mas você disse que a mentira se transformou em verdade e depois em mentira novamente. Isso significa que algo mudou, certo? Gerald assentiu. De fato. O sorriso de Gerald aumentou ainda mais. Reskitunder ficou sabendo disso. As sobrancelhas de Shang se ergueram. Isso não foi bom para o conselho. E o que ele fez? Ele perguntou. Reskitunder disse a eles que eles eram os magos mais poderosos do reino Skitunder e que eles tinham décadas para moldar o reino Skitunder no que quisessem. No entanto, mesmo com poder e autoridade quase onipotentes, eles conseguiram estragar tudo a ponto de o próprio reino que eles governaram por uma eternidade começar a se voltar contra eles. Tudo o que estava acontecendo era culpa deles, e ele não permitiria que ninguém escapasse. Gerald riu um pouco. Se ele encontrasse algum membro do conselho fora do reino, ele iria buscá-lo pessoalmente, e também disse que nenhum mago nos 5 reinos, incluindo os reis, seria capaz de detê-lo. Naquele momento, Shang bufou divertido. Ele estava feliz que o conselho tivesse conseguido o eixo. Por causa disso, Gerald continuou, eles foram forçados a continuar a guerra. Se eu ganhar, eles morrerão. A única maneira de sobreviver é me matando. Suas costas estão contra a parede. Com a nova situação, eles rapidamente tentaram encontrar uma maneira de vencer contra nós. Claro, a ascensão de Susan ao reino do Arquimago rapidamente se tornou uma possibilidade novamente. Mas acontece que Susan não precisaria de 3 meses, mas de 6 meses. Shang ficou bastante surpreso. 6 meses era muito tempo. Realmente demorou tanto para os magos chegarem ao próximo reino, mesmo sabendo os conceitos necessários para avançar. Então, ele lembrou que Gerald havia dito que também precisaria de vários anos para avançar se ignorasse completamente a compreensão de qualquer conceito adicional. Esse foi o segundo plano deles depois que o primeiro falhou, disse Gerald. No entanto, esse plano mudou mais uma vez quando distribuímos todas as cartas. Eles esperavam que a guerra durasse muito mais tempo. Eles pensaram que iríamos consolidar lentamente cada zona que conquistássemos antes de avançar. Ironicamente, a mentira inicial deles foi um dos fatores que me fizeram decidir atacar o reino Skitunder em um ritmo tão rápido. Se tivéssemos mais tempo, também desaceleraria meu avanço para consolidar as novas zonas. A própria mentira deles tornou impossível o sucesso de seu próximo plano. E então? Shang perguntou. Bem, então tudo voltou a ser como você conhece. Eles tentaram matá-lo no Debater Shark Zone e, quando isso falhou, Sylvia propôs o próximo plano. O conselho ainda deve estar no escuro, e eles ainda não sabem da traição de Sylvia. No momento, eles deveriam estar apenas esperando por notícias. Então, Gerald olhou para o oeste com um sorriso de escárnio.
Que tal darmos a eles a notícia que eles estão esperando tão desesperadamente com o próximo conjunto de cartas? Chan também sorriu. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.